Seja bem-vindo ao nosso segundo encontro, ou seja, nossa segunda videoaula, onde iremos tratar sobre a transformada de Laplace. Nessa videoaula, iremos apresentar a transformada de Laplace, mas nós não vamos entrar em detalhe como foi deduzida a transformada de Laplace, porque isso já foi tratado em disciplinas anteriores, como a disciplina de sinais e sistemas. Iremos ver a definição da transformada de Laplace e iremos resolver 3 exercícios. O primeiro exercício nós vamos resolvê-lo aplicando a definição da transformada de Laplace, um exercício bastante simples. E os outros 2 exercícios nós vamos resolvê-los utilizando a tabela da transformada e a tabela das propriedades da transformada de Laplace. Como nós vimos no primeiro slide que nós tratamos sobre a transformada de Laplace, que foi uma aula mais introdutória, nós observamos que é difícil modelar um sistema representado por uma equação diferencial na forma de diagrama de blocos. Para resolvermos essa dificuldade, utilizaremos a transformada de Laplace. A transformada de Laplace ela é definida pela essa equação abaixo. Transformada de Laplace de f de t é igual a f de s, que é igual a integral definida de mais infinito até menos infinito de f de t vezes e elevado a st dt. Podemos observar aqui, que eu tenho uma função, eu tenho um sinal f de t, tá? O meu domínio aqui é o tempo. Quando eu aplico a transformada de Laplace, o meu domínio vai ser o domínio S. E esse S, ele é igual a sigma mais j ômega. Um outro jeito de definir a transformada de Laplace é mostrado abaixo. A única diferença que aparece é que no limite de integração inferior da integral é 0 menos. A notação para o limite inferior significa que, mesmo que f de t seja descontínua em t igual a 0, podemos iniciar a integração antes da descontinuidade, desde que a integral converja. Assim, podemos obter a transformada de Laplace de funções de impulso. Podemos representar a entrada, uma vez que a gente utiliza a transformada de Laplace, nós podemos representar a entrada, a saída e sistema como entidades separadas. Além disso, seu interrelacionamento será simplesmente algébrico. Como exemplo disso, o que a gente acabou de ler aqui agora, eu tenho um sistema, por exemplo, esse sistema é um integrador. Esse integrador eu modelei ele através de uma equação diferencial e depois apliquei a transformada de Laplace e chamei esse resultado de g de s. Esse é o meu sistema, g de s. A minha entrada, eu chamei a minha entrada de vi de s e a minha saída de v0 de s. Podemos observar que o domínio aqui é o domínio S, Então, porque nós aplicamos a transformada de Laplace. Para eu saber a saída, o que eu tenho na saída, então a minha saída vai ser igual a g de S vezes vi de S. Então, podemos observar que para eu saber o comportamento da minha saída, basta eu realizar uma operação algébrica entre g de S e vi de S. Já se eu tivesse modelado um sistema desse, utilizando a equação diferencial, aqui eu peguei a equação diferencial linear invariante no tempo,
Se eu quisesse saber como é que ia comportar a minha saída V0, eu teria que entrar com a entrada VR e resolver essa equação diferencial para eu achar qual que é o valor de V0t. Então você pode ver que quando eu faço o modelamento matemático e não utilizo a transformada de Laplace, eu tenho muito mais trabalho para poder analisar um sistema. Vamos resolver um exemplo. O primeiro exemplo. Calcule a transformada de Laplace do sinal abaixo utilizando a definição da transformada de Laplace. Então, a minha função f de t é essa função aqui. F de s, que é a transformada de Laplace, vai ser igual a integral de menos infinito até mais infinito de f de t vezes e elevado a menos st dt. Isso aqui vai ser igual a integral de... Aqui nós podemos observar aqui que nós temos uma função de grau unitário. Então, o meu limite de integração, ao invés de ser de menos infinito até mais infinito, será de 0 até mais infinito. Aqui agora eu coloco a função f de t, vai ser a maiúsculo vezes e elevado a menos at vezes e elevado a menos st dt. Essa constante eu vou passar ela para fora da integral. Integral de mais infinito até 0, de e elevado a menos. Podemos observar que aqui nós temos um termo em comum, que é o t. Vou colocar o tempo em evidência. Então vai ser menos a mais a minúsculo mais st dt. Resolvendo essa integral, nós teremos que f de s será igual a maiúsculo dividido por menos a minúsculo mais s vezes e elevado a menos a minúsculo mais s vezes t, variando de 0 a mais infinito. Quando eu tenho o tempo igual a infinito, valor muito grande, infinito, nós vamos ter a expressão igual a 0. Expressão igual a 0. Então aqui eu vou ter 0. Quando eu tenho tempo igual a 0, esse termo aqui vai ser igual a 1. Então vai ser 0 menos a maiúsculo dividido por menos a mais s. Isso aqui vai ser igual, o sinal negativo com negativo vai ser positivo. Então aqui eu tenho um sinal positivo. A maiúsculo dividido por a minúsculo mais s. Essa é a minha transformada de Laplace de f de t. Pode ocorrer uma situação, pode ocorrer algum caso que eu tenha a função f de s e quero saber qual que é o f de t. Nesse caso, eu tenho que aplicar a transformada inversa de Laplace. E ela é dada por essa expressão aqui embaixo. Aí você pode me perguntar, uma pergunta que sempre surge, mas toda vez que eu for fazer uma transformada de Laplace, eu tenho que ficar calculando essas integrais? Essas integrais, às vezes a integral é complicada de calcular. Bom, a solução para a gente não ter que ficar calculando essa integral sempre, é a gente usar essa tabela. Essas duas tabelas abaixo, principalmente essa tabela aqui é a tabela das transformadas de Laplace. Então, montou uma tabela com as principais funções f de t e a sua respectiva f de s. Então, a gente utiliza muito essa tabela quando a gente vai realizar a transformada de Laplace.
E do lado direito de vocês aqui, ó, nós temos a tabela dos teoremas da transformada de Laplace, que é muito útil para a gente fazer a manipulação quando a gente vai fazer a transformada de Laplace. Vamos fazer agora, para a gente praticar, vamos resolver dois exemplos utilizando essas duas tabelas. A tabela da transformada de Laplace e a tabela dos teoremas de Laplace. O exemplo 2 é a mesma coisa do exemplo 1, né? Só que aqui eu estou querendo resolver o f de t, calcular a transformada de Laplace do sinal abaixo utilizando as tabelas acima. Então, f de t vai ser igual, o que eu quero saber é a maiúsculo vezes e elevado a menos at. De acordo com a tabela de transformada de Laplace acima, utilizaremos a relação 5. O que é a relação 5 da tabela de Laplace acima? Que a transformada de Laplace de e elevado a menos at vezes o de t vai ser igual a 1 sobre s mais a. Então, f de s é igual a transformada de Laplace de f de t. Então, f de s é igual a transformada. O que é o f de t? O f de t é esse termo aqui, ó. Então, vou substituir ele aqui embaixo. Essa constante eu vou tirar ela para fora, então vai ficar a maiúsculo transformada de e elevado a menos at vezes o de t. Isso aqui você pode ver, essa transformada ela é tabelada, é essa que nós mostramos aqui em cima. Então o resultado vai ser a vezes 1 dividido por s mais a. Então a transformada f de s é igual a maiúsculo dividido por s mais a minúsculo. O resultado tem que bater, né? Porque é a mesma f de t, é o mesmo sinal, então tem que ser igual. Vamos resolver mais um exemplo, exemplo 3. Calcule a transformada inversa de Laplace do sinal abaixo utilizando as tabelas. Nós temos que f de s é igual a 1 sobre s mais 3 elevado ao quadrado. De acordo com a tabela de transformada de Laplace acima, utilizaremos a relação 3. O que é a relação 3? A relação 3 fala que a transformada inversa de 1 sobre S2 é igual a t vezes o de t. Utilizaremos também o teorema de deslocamento de frequência, descrito no item 4. O item 4, eu fui lá na tabela e copiei o item 4 aqui para ficar mais fácil para a gente. O item 4 é a transformada inversa de f s mais a é igual a e elevado a menos at vezes f de t. Vamos só prestar atenção nessa transformada aqui, nesse teorema. Quer dizer o seguinte, se eu tenho aqui, ó, um f de s, se eu somar, se eu deslocar aqui, né, o meu s no domínio da frequência, né, no domínio s, o que vai acontecer se eu no domínio do tempo? No domínio do tempo, nós vamos multiplicar o f de t por e elevado a menos at. Vamos resolver então. A transformada inversa de f de s é igual a f de t. A transformada inversa, o que é de f de s? O que é o f de s? F de s é 1 sobre S2, é igual a t vezes o de t. Então, essa transformada nós já temos, né? Que foi a que nós discutimos aqui
em cima. Então, esse aqui é tabelado. Agora, a transformada inversa de f de s mais a, que é igual a 1 sobre s mais a elevado ao quadrado, vai ser o quê? Então, quando eu faço um deslocamento na frequência de mais a, de a, no domínio do tempo, eu vou multiplicar meu f de t por e elevado a menos at. Então, o meu f de t vai ser igual a e elevado a menos azinho t vezes u de t. Mas quanto que vale o meu a? Meu a vale 3. E o valor do a aqui em cima, né? Ó. Meu a vale 3. Então, o meu f de t vai ser igual a e elevado a menos 3t vezes u de t. Bom, com isso nós finalizamos essa videoaula. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Espero vocês na próxima aula. Obrigado.